nome é James Freitas e atualmente estou no terceiro ano de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e posso dizer que há 2 anos atrás tinha uma ideia errada do que era estudar cá na Universidade da Madeira. Até porque existe muito aquela crença em que as universidades lá fora são melhores e são mais desenvolvidas, mas rapidamente percebi que realmente estava errado. Até porque a Madeira traz uma grande número de vantagens quando comparado com a maioria das universidades. Como, por exemplo, cá na Madeira temos uma maior proximidade com os professores. O facto das turmas serem mais pequenas facilita que o professor consiga atender individualmente às dúvidas de cada um. Os professores mostram-se sempre extremamente disponíveis para nos atender fora do horário de aulas e isso acontece várias vezes. Para não falar que também temos acesso aos laboratórios 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja para projetos pessoais ou mesmo para validar qualquer conceito que tenha sido relacionado durante as aulas. E pela minha experiência pessoal, 2 anos depois, acho que posso dizer que não me arrependo nada de estar cá a estudar e acho que não podia ter escolhido um lugar melhor para me formar. O Sol é a razão da vida na Terra e tem vindo a inspirar a humanidade desde que ela existe. A evolução da tecnologia tem tentado reproduzir alguns efeitos do Sol para benefício do homem. Por exemplo, as reações do calor e da radiação solar. Só é possível fritar um ovo na estrada porque o asfalto aquece com a radiação solar e arrefece por meio da irradiação para o meio envolvente. Estes 2 fenómenos atuam ao mesmo tempo e competem um com o outro para aquecer e arrefecer a superfície. Quanto maior a temperatura da superfície, maior será a irradiação do arrefecimento. O mesmo acontece nos interruptores de alta tensão que encontramos, por exemplo, nas centrais elétricas. Estes interruptores são acionados em caso de curto-circuito no sistema de distribuição elétrica. A interrupção é conseguida através da separação dos 2 contactos que estão no interior destes interruptores. No entanto, as altas tensões presentes no interior destes interruptores podem provocar a emissão de um arco elétrico entre os 2 contactos separados. E neste caso produz-se um gás ionizado que é responsável pela transmissão da corrente elétrica entre os contactos separados. Este gás ionizado tem o nome de plasma. E a interação deste plasma com a superfície do contacto pode levar à destruição do próprio contacto. E é aqui que entra a Universidade da Madeira. O grupo de plasmas de alta pressão do Polo do Instituto de Plasma e Fusão Nuclear estuda estes fenómenos e tenta encontrar soluções para o desgaste e deterioração dos contactos dos interruptores. Em 2009, foi criada uma parceria entre a Universidade da Madeira e a Siemens. Um dos grandes objetivos da colaboração era desenvolver um modelo numérico completo capaz de descrever todos os fenómenos físicos da interação do plasma com os contactos dos interruptores. A investigação mostrou-se determinante na área e teve uma grande projeção internacional. De tal modo que hoje a Universidade da Madeira dispõe de fundos europeus para esta investigação e desenvolve projetos para empresas como a General Electric, Daimler Chrysler, Airbus, Philips e, mais recentemente, Schneider Electric. The long history of the collaboration between Schneider Electric and academic research allow to keep up-to-date fundamental and applied knowledge in a switching arc domain. As a result of this collaboration, the answer on the fundamental question of electric arc initiation will be given. Moreover, it will be extended on applied knowledge for the circuit breakers. Mas afinal, por que é tão importante o que acontece entre os contactos de um simples interruptor? Todos estes fenómenos levam à destruição dos contactos e é preciso investir no fabrico de novos contactos, na substituição e instalação dos contactos novamente nos interruptores. E é neste sentido que a indústria apoia a investigação científica por forma a compreender todos os mecanismos que atuam ou que resultam da interação do plasma com a superfície do contacto, de modo a evitar que os contactos sejam destruídos. A poupança para o setor e para as empresas que fabricam estes equipamentos é enorme. O setor energético é, de resto, um mercado cada vez mais apetecível. O mar é um dos gigantes que mais respeito impõe aos investigadores. A sua energia é incontrolável. Mas será que é aproveitável?
O primeiro passo para avaliar um recurso energético é fazer o mapeamento desse recurso. Foi nesse contexto que a Ariam, numa colaboração com o OMO e com o apoio do Programa Interreg, construímos o Atlas Energético Oceânico, que tem a avaliação do recurso eólico, offshore, tem a avaliação do recurso de ondas e também de correntes oceânicas. O resultado é uma poderosa ferramenta informática com uma vasta base de dados sobre o oceano e as suas potencialidades energéticas. Esta interface representa os mapeamentos de várias variáveis, vento, correntes e ondas. Além do mapeamento, nós temos a vantagem de poder selecionar um ponto e ver especificamente o potencial desse ponto. A investigação é feita no mar, mas também em terra, com simulações e análises detalhadas de todo o potencial que as ondas dão ao setor energético. Temos vindo a desenvolver um tanque de geração de ondas. Aqui podemos observar a geração das ondas de propagação e atenuação na costa. Também temos vindo a desenvolver um sistema de aproveitamento de energia das ondas e a sua funcionalidade pode ser verificada através da geração de energia, como se pode ver no multímetro. O Observatório Oceânico da Madeira está atento ao potencial das ondas. Nós temos atividades no âmbito da investigação e no âmbito da inovação. Parte dessa investigação também é transportada ou é passada para projetos de índole ou de interesse para a sociedade em geral. E o que acabamos de ver aqui exposto é um desses projetos, um projeto de inovação que visa o desenvolvimento de sistemas de aproveitamento da energia das ondas. Mas não é só a água do mar que é aproveitável na Madeira. O fenómeno chama-se precipitação oculta. O nevoeiro que geralmente toma as serras da Madeira traz com ele pequenas gotículas de água que se fixam nos ramos da vegetação como uma urze. As pequenas gotas escorrem para o solo e, juntas, formam pequenos cursos de água que se transformam nos cursos das levadas. As ramificações estendem-se por quase toda a ilha, como as veias de um sistema essencial para manter a vida na região. No Paúl da Serra está a nascer uma barragem que vai dotar a região de mais autonomia, quer hídrica, quer energética. Acima de tudo, vai permitir à Madeira ir ao encontro dos objetivos traçados no Protocolo de Quioto e também nas diretivas europeias relativas à promoção da utilização de fontes de energias renováveis. A água que corre nas torneiras de casa também pode estar a ajudar a gerar energia. Ou melhor, a água da canalização antes de chegar às torneiras. Nós aproveitamos a pressão gerada e o movimento das águas gerados pela diferença altimétrica entre o ponto de captação e os vários reservatórios da rede e os pontos de distribuição e de entrega da água. Essa pressão e esse movimento das águas é convertido depois em energia elétrica porque faz rodar uma turbina, que são os nossos sistemas que colocamos nas condutas, e essa turbina, obviamente, nos geradores produz uma oscilação no campo magnético que é transformado em campo elétrico, retificado e entregue à rede a 400 volts e a 50 Hz. O sistema inovador é capaz de gerar 33 gigawatts por hora numa cidade média e pode monitorizar vários fatores em todo o processo, como a pressão, o caudal ou a temperatura. Esta energia gerada pode ser automaticamente entregue ao gestor da rede de água, como pode ser também distribuído localmente. Os normais sistemas de distribuição de água passam a ser vias rápidas de informação e geração de energia, à medida do cliente. Também temos a capacidade de controlar em tempo real vários parâmetros das turbinas que permitem imprimir mais ou menos perda de carga. Essa perda de carga diminui a pressão da rede e gera mais energia. E depois temos válvulas de bypass e válvulas hídricas que permitem controlar o fluxo de 0 a 100%. A sustentabilidade é um objetivo para muitas empresas. Sendo a Madeira uma região turística, será que é possível ter um hotel verdadeiramente sustentável? A resposta chega pelo nome de um hotel que tem quase 5 décadas na região. Construir um hotel novo, remodelar aquele antigo e juntar, aumentar os quartos e já aproveitar o novo ciclo
que é dentro da sustentabilidade, para usar todos os materiais, toda a tecnologia, para introduzir no hotel e para provar que o hotel é um hotel sustentável, mas também economicamente é rentável. O resultado é o renovado Galo Mar, onde tudo é reciclável ou reciclado, com capacidade energética autossustentável e pormenores importantes rumo à eficiência energética. E nós fizemos aqui uma levada, que é a única levada água salgada daqui na Madeira. Eu tenho que te explicar água salgada porquê? Porque é a saída de piscina exterior e nós usamos a piscina exterior com água salgada por causa da poupança das águas e químicos, que não precisamos tanto de cloro, e também na evaporação conseguimos poupar durante o ano no volume de piscina uma volta de 24%. O Galo Mar tem um sistema informatizado de gestão de recursos através de uma central. O controlo é praticamente total. Através das máquinas nós podemos controlar a central térmica, as bombas, máquinas, todas as válvulas. Por exemplo, as bombas dá para controlar, para ligar e desligar tudo no mesmo centro. Interessante é nós temos uma produção muito mais alta do que precisamos para ultrapassar também o nosso consumo durante a noite para equilibrar. A nossa filosofia é não ter baterias, nós gastamos aquela produção que temos a mais no outro hotel vizinho, que é nosso, e gastamos ali a energia toda e depois à noite tiramos a energia da rede. Cada um dos sistemas de controlo do hotel é autónomo, mas a compilação de dados e a análise comparativa, a racionalização automática dos recursos ainda não é total. É nesta área que aposta a DTWay. Nós essencialmente trabalhamos com a informação dos sistemas técnicos dos edifícios. O próprio edifício já possui sensores onde nós procuramos ir buscar essa informação. Transmitimos através de dispositivos eletrónicos para uma plataforma cloud, onde nós utilizamos ferramentas de Business Intelligence para agregar e processar essas informações, de forma que os nossos técnicos possam extrair o valor desses dados. É uma espécie de festa de informação, para a qual são convidados todos os sentidos do hotel e de onde saem decisões que otimizam os recursos. Hoje, a DTWay tem um foco particular na eficiência energética. Nós sempre que encontramos algum dado que precisemos de uma maior sensibilidade, uma maior precisão na sua aquisição, desenvolvemos alguma eletrónica. É o caso de sensores atmosféricos, em que nós nos focamos em desenvolver uma ferramenta que comunica por wireless e que tem um baixo custo para poder nos espalhar pelos diferentes espaços. Esta informação potencia muito mais a informação recolhida dos sistemas com uma maior capilaridade na recolha dos dados. Mas afinal, que vantagens podem os hotéis tirar destes dados isolados e depois compilados em sistemas de informação? Os hotéis são grandes consumidores de energia, de gás, de água e têm um funcionamento de 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, têm um peso importante nos consumos energéticos. Não só isso, como também são uma agregação de vários processos distintos de baixo nível, desde o housekeeping, do F&B, etc. Tornam candidatos ideais para a introdução do nosso sistema para o processamento da informação gerada por todos esses processos em conjunto com os consumos. Este Hotel do Futuro é um exemplo na região, no país. Mostra que a sustentabilidade é possível, com mais ou menos esforço, com muito mais vantagens para o ambiente e para as empresas. A Startup Madeira e o Turismo de Portugal organizaram o programa Madeira Startup Retreat, um programa dedicado a startups internacionais que atuam nas áreas do turismo e lazer. We are a social platform for recommendation of places, and we are here in Madeira because Madeira and Portugal are one of the best hotspots in the world for the travel industry. Placement is the internet application that analyzes customer behaviors in offline world, that does helping entrepreneurs to increase their revenue. And why we are in Madeira? Our next step is to expand to Portugal, and Madeira is the best place to think about the strategy. Nosso projeto aqui no Madeira Startup Retreat é trazer brasileiros em viagens surpresas aqui para a Ilha da Madeira. We are a tech travel startup from New Delhi, India. And the thing which I like most about Madeira is obviously the beauty of the island, the culture and its people. I enjoy Madeira because the people here are very friendly. It's one of the best places to do cycling here. And of course, it's a startup business. Durante 8 semanas, a Madeira serviu de laboratório vivo para estas startups internacionais. A mentoria da equipa da nova SBE, o contacto com empreendedores locais, hoteleiros, investidores e com a equipa da Startup Madeira
permitiu às equipas desenvolverem e aperfeiçoarem os seus modelos de negócio e estabelecerem novas parcerias. We came to Madeira to learn how to build a better startup, to make us the most successful application possible. But instead we found the happiest place on earth. This is one of the best places I've ever been. Portugal Farm Experience é um agregador de experiências agrícolas. Nós agregamos várias explorações agrícolas em todo o país para levar turistas a fazer a experiência. And we are very happy to be here in Madeira because this is a very good place for piloting and having all things in a small area and to make things happening very fluently. We're originally from Japan, but we're based in Spain. We're here in Madeira because it's one of the most beautiful islands in the Atlantic, and we're in the photography business, so it's the perfect place. No final dos 2 meses de retiro, ninguém saiu indiferente da região. E a Madeira deixou a sua marca habitual. FORWARD is the first project that involves 9 European outermost regions, built as a consortium: Azores, Madeira, Canary Island, Saint Martin, Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Mayotte, and Reunion. The main objective is to improve our excellence in research and innovation to increase our participation in European programs. FORWARD defined 8 thematic working groups: health, applied medical technologies, diagnostics and therapies, social sciences and social innovation, earth systems, space and universe sciences, information and communications technology, climate change and energy transition, agriculture, applied life sciences, biotechnology and biosystems engineering, biodiversity, conservation and restoration, marine sciences and technologies. With a budget of €4 million funded 100% by the European Union, FORWARD fosters mobilities, meetings, and mutual learning events, but also aims to bring research and policymakers closer to recognize outermost regions' singularities. FORWARD finances common training programs for our research and innovation actors, writing proposals, European Framework Program management, and financial aspects. FORWARD improves outermost regions' visibility through communication activities. FORWARD is a positive light on our excellence potential. We built a joint strategy with the ambition to transform our regions towards a knowledge and innovation-based economy, developing distinctive expertises and connecting with European, third countries, international research and innovation networks. FORWARD project is a precursor for innovative solutions in isolated territories, facing global challenges such as climate change, energy, and digital transition. As resilience lands, biodiversity and exceptional location make our regions living labs and the best bridge between ecology and green economy. Join us on FORWARD's website and social media. Há muito que o cachalote inspira histórias fantásticas, atuando como embaixador do oceano em todos os cantos do globo. O projeto Whale Tales pretende aumentar o conhecimento científico da ecologia do cachalote nas águas insulares da Madeira e promover atitudes positivas em prol da conservação dos oceanos na Macaronésia.
A era digital não tem muitos anos, mas tomou de assalto o mundo inteiro. Estima-se que 85% dos empregos que vão existir em 2030 ainda não foram inventados, mas a maior parte estará ligada à tecnologia. A Madeira é um pequeno viveiro de empresas tecnológicas com grande impacto no mundo e no dia-a-dia das pessoas. Nunca a expressão "vá pelos seus dedos" fez tanto sentido como agora. A tecnologia hoje é digital, no sentido em que é com os nossos dedos que comunicamos uns com os outros, que vamos ao banco ou pagamos as contas. Foi nesta área que se especializou a Nearsoft. A empresa tecnológica pega nas impressões digitais já muito usadas em várias aplicações e dá-lhes um uso mais avançado. Tirando partido de alguns componentes específicos de biometria, da experiência que já temos na integração de produtos digitais com bancos e outras instituições financeiras, criamos uma linguagem constituída por sequências de impressões digitais que permitem a essa pessoa rapidamente enviar comandos ao seu banco. Basicamente, o Near Banking é composto por um cartão multibanco, que tem uma diferença dos cartões multibancos normais pelo facto de ter um leitor de impressões digitais, um leitor de cartões, no qual é inserido o cartão multibanco, e este leitor de cartões tem capacidades Bluetooth, e o leitor de cartões sincroniza-se com uma aplicação que é desenvolvida para o banco ou pelo banco e com características personalizadas para utilizadores invisuais. Com o Near Banking, cada impressão digital de cada um dos dedos representa uma operação diferente, uma inovação que pode ser replicada a outras áreas. A empresa tem uma atenção especial aos chamados soft skills, tanto no recrutamento como nos negócios, e por isso dedicou-se mais à acessibilidade tecnológica no mundo financeiro. Criar produtos, por exemplo, na área financeira, que potenciem a inclusão financeira de grupos da população que têm sérias dificuldades em utilizar tecnologia, que correm alguns riscos de segurança ao tentarem utilizar meios eletrónicos. Para nós, acreditamos que este tipo de canal digital alternativo também é um fator de sucesso. Esta tecnologia já está a ser testada pelos bancos e com um potencial enorme. O saldo da sua conta é de 2.300 euros. E porque falamos de autenticações, quantas vezes já teve de imprimir um documento para assiná-lo e depois voltar a digitalizá-lo para enviar por e-mail a alguém? Há uma empresa madeirense que acabou com esse processo. A Assin criou o Global Trusted Sign, ou GTS. E é um processo extremamente simples e que em 3 segundos, sensivelmente, conseguimos assinar um documento ou qualquer proposta diretamente nas plataformas. É só carregar um documento, portanto, submetemos a assinatura e eu tenho o meu telemóvel configurado, que é a app gratuita GTS Mobile ID, de maneira que a autenticação da assinatura vai ser feita através ou de impressão digital ou quem tiver Face ID também pode autenticar com Face ID. Então é só confirmar, colocar a impressão digital, ele autentica e diz autenticação realizada, nem sequer 3 segundos. A Assin nasceu em 1999 na Ribeira Brava, como uma pequena academia informática. Hoje é um dos gigantes tecnológicos da Madeira, responsável por software que provavelmente já utilizou no seu dia-a-dia. Todos os nossos produtos estão desenvolvidos especificamente para a cloud, porque é uma forma de chegarmos rapidamente a milhares de clientes. Mas uma empresa cuja percentagem de faturação é apenas de 1% na Madeira, por que manter-se na região? Porque criar uma empresa numa metrópole se nós aqui temos um ambiente simpático, um clima fabuloso, não existe nenhuma razão para que esta empresa esteja noutro lugar que não aqui. Esta empresa, 100% madeirense, também é responsável pela gestão de parques de estacionamento em Portugal e Espanha, e Parque, pela base de dados de compras públicas do Governo ou pelo sistema de gestão clínica e prescrição eletrónicas usado em todo o país, IMED.
O crescimento da ASIN tem sido de tal ordem que passou de uma faturação de pouco menos de 4 milhões de euros por ano para 9 milhões e meio em apenas 6 anos. Hoje, com perto de 200 colaboradores altamente especializados e 100 mil clientes um pouco por todo o mundo. Mas neste planeta que é globalizante, estamos todos ligados uns aos outros, seja pela internet, pelos telemóveis ou pela televisão. Mas nesta realidade digital, há uma outra empresa que juntou uma equipa de programadores da Madeira e que também pensa na seleção de gostos do consumidor final. Mas neste caso, da música. A BeatStars detém uma base de dados musical que permite aos utilizadores comprarem e venderem música. As nossas músicas não são necessariamente produtos acabados, ou seja, não são músicas completas. São pequenos sons ou pequenos beats, onde são depois vendidos a artistas que vão pegar nesses beats e vão compor então uma música final. Essa música então depois é que poderia ser vendida ou poderia ser acedida no iTunes ou no Spotify. A BeatStars está sediada nos Estados Unidos, tem milhares de subscritores e milhões de utilizadores. Mas foi na Madeira que encontrou o local ideal para se desenvolver. Tudo começou comigo, à procura de trabalho na internet, porque eu estava numa fase em que queria ser freelance e arranjei por acaso o trabalho com o meu patrão, na BeatStars. Entretanto, ele estava a gostar muito do meu trabalho e nós precisávamos contratar mais pessoas. Então o que eu decidi foi falar com ele e dizer-lhe que tinha muitas pessoas cá na Madeira, com muito potencial, que eu já conhecia, já tinha trabalhado com, para contratar. Os colaboradores da BeatStars na região foram todos formados pela Universidade da Madeira. Nós temos bastante talento cá na Madeira e ainda acredito que num futuro próximo iremos ainda contratar mais pessoas, porque esse é o objetivo. Mas o entretenimento tem muitas formas. Uma delas é a dos jogos nas plataformas móveis, nos telemóveis e nos tablets. É aqui que se destaca a Dobsware, com um jogo simples, mas que rapidamente ganhou milhares de adeptos em todo o mundo, o Roadship. Com este jogo conseguimos ser premiados tanto pela PlayStation como pela própria Microsoft e acabamos por ter uma projeção no mercado internacional que foi importante para começar a Dobsware. A empresa é constituída por 3 engenheiros e um designer, todos madeirenses. Conheceram-se enquanto estudantes na Universidade da Madeira. Depois do jogo da ovelha, a Dobsware lançou-se noutros jogos e noutras aplicações. Nesse sentido, temos algumas abordagens, alguns produtos já criados, nomeadamente no ramo da realidade aumentada, por exemplo, em que temos uma espécie de menu em que permite-nos olhar para a comida e decidir se é isso que queremos pedir ou não. Também estamos a abraçar projetos internacionais, sendo este um deles, mas existem outros projetos no mercado internacional que a Dobsware tem vindo a se posicionar no mercado da realidade aumentada. Aqui, a ligação é a chave, mas ela não aconteceria se não houvesse sinal de GPS, de telemóvel ou de rede wireless, ou se não houvesse antenas por onde difundir estes sinais. A empresa internacional Comba Telecom especializou-se na construção de antenas que hoje são indispensáveis. Nossos clientes são clientes operadores móveis. No caso de Portugal, trabalhamos com os 3 operadores móveis e também a ONI Comunicações. Com esses operadores fornecemos equipamento para soluções de cobertura em 2G, 3G e 4G. Estamos agora a preparar também o caminho para 5G, onde nós também fabricamos antenas para Ericsson, onde iremos fornecer essas mesmas antenas para fornecer capacidade e cobertura em espaços densamente urbanos e zonas rurais. A Madeira é atravessada de ponta a ponta por dezenas de túneis. Os vários sinais de rádio, telemóveis e outras frequências perdem-se no interior de cada túnel. É aqui que entra a tecnologia da Comba. Mas a aplicação da tecnologia da Comba não se resume às ondas de rádio e de telemóvel. Tem também um papel importante nos sistemas de comunicação de emergência, como o Ciresp. Esse sistema que está aqui instalado dentro do túnel é para garantir que as equipas de emergência consigam ter comunicações no interior do túnel. Isso é obrigatório, torna-se muito mais fácil as equipas que internamente irão circular dentro do túnel em caso de uma situação de acidente, para conseguir comunicar com a equipa que está cá fora, para pedir auxílio ou ajuda do mesmo.
E porque é essencial saber onde estão as antenas e que zonas cobrem, a georreferenciação é uma ferramenta útil para o setor. Os sistemas de informação geográfica desempenham um papel valioso. Foi aqui que a IDC Geo encontrou um nicho de mercado. São basicamente mapas, cartografia em formato digital. O que a IDC Geo se propõe a fazer? Nós vamos ao terreno, temos imensas fotografias, construímos bases de dados georreferenciadas com recurso a GPS e depois integramos esses dados em software open source, de modo a eliminar a certos custos, e disponibilizamos ao cliente final um produto já trabalhado com base de dados e informação georreferenciada. Esta empresa, incubada na Startup Madeira, tem os olhos postos em várias aplicações para a georreferenciação, com clientes potenciais no público e no privado. Por exemplo, para a gestão de sinais de trânsito. Tiramos fotografias aos sinais de trânsito, identificamos cada um dos sinais de trânsito com um código único identificador e construímos uma base de dados georreferenciada com essa informação. Essa base de dados georreferenciada pode ter informação como, por exemplo, a última pessoa a mexer naquele sinal de trânsito e a mudar, quando é que ele foi posto no lugar, a tipologia do sinal de trânsito, etc, etc. São os túneis e as pontes que ligam os extremos, os dois lados, duas realidades diferentes. O mesmo se aplica hoje às empresas e ao meio digital. Por isso, a Connecting Software cria pontes de software a partir da Madeira para o mundo. Yeah, if you ask us what we are doing, we make software talk to other software. So in 3 hours, a software developer can work with more than 300 different applications and integrate his software or the software he's working with via our platform, very simple and easily. As vantagens caem sobre a manutenção, sobre o facto de que, para interagir com uma API cada vez diferente, simplesmente precisa de aprender uma única linguagem, SQL. Não necessita de aprender sempre uma nova API, sempre que tem que interagir com um novo produto. A Connecting Software tem mais de 1000 clientes em todo o mundo e é líder de mercado em alguns setores da integração de software. A empresa chegou à região há pouco mais de 1 ano e meio, vinda da Áustria. Pegou em alguns alunos da Universidade da Madeira, deu-lhes formação e já não quis sair. Usually, to be a part of an innovative area, you have to choose. You have to really sacrifice things and go live in a big city where you have many opportunities, many big companies, and suffer and go through all these things that you have in a big city. And here in Madeira, you can really enjoy this quality of life and to be in an innovative area at the same time. When people work on a place they love, then they do better work, and that is why I think Madeira is a perfect place to make technology here. Mas porque a Madeira também vai lá fora, as empresas inovadoras da região também marcam presença na maior conferência europeia de tecnologia, a Web Summit. No stand da Madeira temos uma experiência em VR, walkable, em que as pessoas podem conhecer a Madeira em 3 metros quadrados, com 8 experiências e 8 localizações. E a nossa grande visão é pegar nestas grandes tecnologias e levá-las às pequenas e médias empresas de forma a que elas as possam compreender e de forma a que as possam devidamente usar. Por isso o nosso objetivo é criar produtos a partir destas novas tecnologias que possam ser facilmente usáveis. E até para os adeptos do desporto rei, há maneira de poder juntar a tecnologia aos jogos no sofá. O FootAR é uma aplicação de realidade aumentada que basicamente põe dados estatísticos em tempo real num conteúdo imersivo. O conteúdo passa a ser disponibilizado, aqueles dados chatos que aparecem em todo o lado passam a ser disponibilizados numa outra possibilidade, em que nós conseguimos ter todos os jogadores catalogados com a sua performance. É por isso que a Madeira hoje é um berço de empresas tecnológicas, cada vez mais competitivas e motivadas para interagir com o mercado global, num ambiente que valoriza e apoia o potencial tecnológico e empresarial.
A indústria agroalimentar tem-se dedicado cada vez mais à investigação para diversificar os produtos e torná-los mais apelativos aos consumidores. Mas essa investigação também tem permitido melhorar a qualidade do que consumimos, contribuindo para uma melhoria na saúde e prolongamento da esperança média de vida da população. A Universidade da Madeira tem sido um dos polos dinamizadores da investigação nesta área na região, com especial destaque para a valorização dos produtos regionais na indústria e na gastronomia. Por exemplo, a batata doce. Um elemento fundamental na cultura gastronómica da Madeira e do Porto Santo. Este tubérculo foi utilizado pelo Banco de Germoplasma e Isoplexis da Universidade como inspiração para o projeto Batata e Pã, em parceria com uma empresa regional de moagens e panificação, a Insular Moinhos. No sentido de tentar criar uma fileira que permitisse a valorização da produção regional de batata doce. Um dos objetivos deste projeto foi utilizar apenas batata doce madeirense, o que fez com que aumentasse também nós cada vez temos mais produtores de batata doce interessados em fornecer batata. E isto é uma grande vantagem, trabalhar só com produto da Madeira e, de alguma forma, apoiar a produção madeirense. O desafio foi aceite e os investigadores deitaram mãos à obra, neste caso, ao campo. Foram selecionadas 6 variedades de batata doce regional. São estudadas, selecionadas e avaliadas ao pormenor. Alguns dos parâmetros que nós nos baseamos têm a ver com a parte de benefícios nutricionais, fibras, proteínas, hidratos de carbono, que depois serão importantes para determinar qual é a melhor variedade a ser aplicada na indústria da panificação. O resultado foi um sucesso sob a forma de farinha de batata doce, com todo o processo a ser devidamente monitorizado pelos investigadores da Universidade da Madeira, desde o campo até ao prato. Todo este processo foi delineado, escrito e objeto de patente, e neste momento a Insular Moinhos tem um produto que está no mercado já em comercialização. No processo tradicional é utilizada a farinha de trigo e batata doce cozida ou assada, que depois é adicionada à massa, dada sal, a levedura e água. Neste pacote nós temos a farinha de trigo, temos a batata doce e temos o sal. O padeiro e o consumidor em casa só tem de adicionar a água e o fermento. A Insular desenvolve vários projetos com a Universidade da Madeira. A parceria acaba por complementar o trabalho que a empresa faz no mercado e na produção. Nós temos grande dificuldade no dia-a-dia, não pensamos, as pessoas estão a trabalhar, estão a desenvolver os seus produtos, as suas tarefas e não têm o tempo nem a disponibilidade para pensar. E assim, a Universidade, em conjunto connosco, nesses grupos de trabalho, conseguimos estar apenas a pensar nestes assuntos de uma forma, por um lado, de uma forma produtiva e de uma forma científica de parte da Universidade. E do prato para o copo, a Universidade também faz investigação na área das bebidas. O Laboratório da Qualidade e Segurança Alimentar é aproveitado pelas empresas para colmatar as faltas de dispositivos tecnológicos e de investigação. As empresas ou os laboratórios têm que fazer as análises legais, aquelas que são necessárias para exportar ou para definir a qualidade dos produtos. Nós o que fazemos aqui é aquilo que está para além disso, é ir à procura da influência das condições de armazenagem, das condições de envelhecimento, para as empresas poderem melhorar os seus processos. Por outro lado, o laboratório serve também para trazer os jovens investigadores e ser a primeira entrada no mercado de jovens investigadores que começam aqui a trabalhar em projetos com as empresas e que daqui a amanhã vão começar a trabalhar com as empresas. As jovens mentes científicas da Universidade têm tido especial atenção para os produtos regionais, como é o caso do vinho Madeira. A parceria com a Madeira Wine tem dado frutos. Neste momento, estuda-se as condições de armazenamento do vinho e o efeito que a temperatura e a umidade podem ter na qualidade do produto. Nós aqui fazemos uma análise da composição do vinho,
nomeadamente dos aromas que o compõem, dos ácidos, dos polifenóis e também avaliamos a sua cor ao longo do processo de armazenagem. E queremos saber então que impacto que isso terá para o envelhecimento do vinho. Temos aqui cascos e sensores, que são estas coisas que estão aqui penduradas. Temos um em cima e um na parte de baixo. Estes sensores, o que é que estão a fazer? Cada 10 minutos estão a medir a temperatura e a umidade deste armazém. Porquê? Porque é crucial no envelhecimento em canteiro ou em madeira que tenhamos umidades inferiores a 80% e temperaturas, que são as temperaturas ambientes, normalmente são à volta dos 20 graus, para que eu tenha uma boa evolução nos vinhos da Madeira. Esta parceria tem já vários anos e para a Madeira Wine, a investigação feita pela Universidade da Madeira é fundamental. Apesar de termos já pessoas muito qualificadas, doutoradas mesmo a trabalhar em termos de controle de qualidade, estamos muito mais virados para a produção e venda como empresa e havendo um departamento de investigação que se pode fazer parcerias sem ter que fazer o investimento nesses equipamentos, naturalmente nós tentamos aproveitar esses equipamentos através das parcerias que estabelecemos. Mas pode a ciência alterar o gosto, o produto, a gênese do vinho Madeira? E tenho uma máxima que eu digo sempre isto: são nos livros velhos que se aprendem as coisas novas. Uma coisa é a genuidade e a característica nunca pode ser adulterada. O que eu posso fazer é chegar mais cedo à qualidade que eu pretendo ou ter mais garantias que vou ter essa qualidade. Mas a investigação na Madeira também se estende à cerveja. O objetivo deste projeto passa pelo estudo e pela otimização do processo de produção de uma cerveja lager, em particular a etapa de fermentação. E porquê é que nos focamos na etapa de fermentação, neste caso? Porque é durante o processo de fermentação da cerveja que se formam alguns compostos, devido ao metabolismo da levedura, que não são desejados estarem presentes no produto final. O nosso laboratório está muito focado na qualidade do produto e o laboratório da UMA é um laboratório para a análise do produto e, portanto, é um grande complemento aqui ao nosso trabalho. A empresa de cervejas é centenária, mas nem por isso quer ser velha ou ficar para trás nas escolhas dos consumidores. Por isso, a inovação tem tido um papel importante nas últimas décadas. Passa por melhorar a nossa cerveja-mãe, a cerveja coral, mas também por criar novas receitas, porque agora, como temos cá o equipamento, conseguimos também ser criativos ao ponto de utilizá-lo não só para investigação, mas também para desenvolvimento de novas receitas, novos produtos que já estão no mercado e que acompanha também uma tendência de consumo que se está a ver em Portugal, que é o aumento do consumo de cervejas diferenciada. Em todos estes processos de investigação, há um fator fundamental: a mão de obra local, os jovens formados pela universidade, que têm nestes projetos uma oportunidade de mostrar que têm competências em diferentes áreas. Muitas vezes o primeiro trabalho que eles têm, eles integram-se nestes projetos de coprodução com as empresas, começam a estabelecer ligação às empresas e daqui a amanhã, portanto, entra com muito mais facilidade no seu mercado de trabalho. Portanto, todas as pessoas que trabalham aqui no laboratório ou são investigadores de projetos, ou são estudantes de doutoramento, ou são estudantes de mestrado, que estão exatamente a melhorar o seu conhecimento para que cada vez mais haja uma oportunidade para os investigadores de formação avançada de poderem ser úteis e válidos e cada vez para o enriquecimento da própria região. As capacidades individuais, o ensino da própria Universidade da Madeira tem-se formado profissionais excelentes. Basta ver a quantidade de trabalhos que estão a ser editados e publicados. Estão ao nível dos melhores, conseguiram-nos dar resposta
em grande parte dos problemas que nós tínhamos, e os problemas que foram surgindo novos também fazem parte e demonstra que eles também são grandes investigadores, porque a ciência não para de evoluir, não é? Portanto, a questão não ficou por aqui, não ficou arrumada, e então com a criatividade dos investigadores da UMA conseguimos ainda avançar mais. Mas a nossa refeição não estaria completa sem a sobremesa. E que tal um gelado artesanal com fruta da melhor ilha do mundo? É só pedir um Afrique. Quer dizer Fruit Island Ice Cream, e portanto, como o próprio nome indica, nós usamos a fruta da Ilha da Madeira como o nosso grande fator diferenciador, e não é preciso muito mais do que isso, porque a qualidade de um produto alimentar normalmente vem da qualidade das matérias-primas. A manipulação do produto é mínima para um máximo de sabor. Nós conseguimos uma candidatura no Prodram justamente porque estamos a trabalhar diretamente com os produtores e não via intermediários. Estamos numa zona muito privilegiada aqui na zona da Caldeira e do Rancho, que é muito agrícola, e portanto quase que temos a noção do quilómetro zero from farm to table, não é? Do agricultor, neste caso para o gelado. Este é o segundo ano da Afrique no mercado. A empresa obteve fundos comunitários através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira. Nós incorporamos muita fruta nos nossos gelados, uma média de superior a 40%, 40% a 50%. Em alguns casos, como este caso do papai maracujá, é superior a 60%. E, portanto, o açúcar adicionado é muito baixo, não é? O açúcar, na realidade, vem quase todo da fruta, e por isso, no total, o produto é um produto pouco calórico e saudável. Com perto de 30 sabores, os gelados da Afrique vão conquistando a hotelaria e a restauração. A aceitação do produto já leva a empresa a pensar noutros voos. Mas temos alguns projetos que eu creio que nos vão diferenciar ainda mais. Vamos querer fazer coisas para além do gelado, portanto, sempre usar o gelado como foco, e o foco do foco é a fruta regional, nunca nos vamos esquecer, isso é a nossa essência, foi aí que nós nascemos. Mas vamos querer fazer algumas criações para além do gelado. Hoje, a cozinha madeirense está diferente, mais apurada, mais voltada para uma tradição redesenhada, para os produtos da terra. Do vinho madeira à banana, do peixe-espada ao bolo de mel, a alta cozinha aprendeu a acarinhar os produtos tradicionais e a reinventá-los. Pegar nos produtos regionais e transformar as receitas que usávamos antigamente. Por exemplo, aqui neste caso temos algumas receitas como os chicharros, o macarrão das tascas, em que reinventamos um pouco o prato. O produto, ao fim e ao cabo, é o mesmo, mas a maneira como trabalhamos acaba por ser diferente. Acabou por se tornar numa cozinha de nível mundial, com ingredientes especiais e sabores únicos. 3 bolas, uma sem maracujá, atenção, a seguir 3 foie, 3 sopa, 3 onda, 3 pintada, 3 queijo, 3 sobremesa. O restaurante Il Galo d'Oro é o expoente máximo dessa transformação. Entre dos bolas, dos foie, dos sopa, dos onda, dos pão, momentinho mal. Com 2 estrelas Michelin, todos os dias assente na mesa do restaurante a tradição da Madeira, envolta em grande precisão culinária e inovação no prato, temperada com o cheiro e sabor ao melhor destino insular do mundo.
a Madeira é reconhecidamente o melhor destino insular do mundo. A história do turismo tem mais de 200 anos na região, quando os nobres de toda a Europa vinham recuperar de doenças respiratórias na ilha. Hoje, a história é bem diferente. Mas a saúde e o bem-estar continuam a ter um papel importante para estes insulares. Com mais de 1,5 milhão de turistas por ano, os serviços médicos adaptaram-se para servir todos os visitantes. Foi assim que surgiu o iDoc Passport. Foi criada uma plataforma digital Web and App, disponível em Android e Apple Store, onde existe, além das informações úteis sobre saúde, sobre localização, horários, contactos, farmácias, serviços de urgência e clínicas aderentes, os médicos também podem se inscrever e disponibilizar-se em tempo real nessa plataforma. O iDoc Passport é uma espécie de passaporte para os serviços médicos na região, com atendimento personalizado e sem filas de espera. A grande vantagem desta plataforma é que evita deslocações aos serviços de urgência, evita que o doente perca tempo no seu tratamento, tem a grande vantagem de que o conforto e a hospitalidade é muito maior neste tipo de serviços. Mas a região também inova em serviços de reabilitação. Há vários anos que o Madeira Interactive Technologies Institute desenvolveu uma plataforma para ajudar doentes vítimas de AVC ou com dificuldades motoras e cognitivas. O Neuro Rehab Lab alia a tecnologia aos cuidados de saúde. Trabalhamos muito com pacientes neurológicos, pacientes que sofriam um ictus, um AVC, por exemplo, pacientes com demência, outro tipo de pacientes. E a ideia é como podemos utilizar as novas tecnologias, sobretudo, que uso podemos dar, por exemplo, a todos estes desenvolvimentos que acontecem nas tecnologias dos videojogos. Temos sensores espetaculares muito baratos, como que nós podemos utilizar isto de uma maneira inteligente para melhorar as abordagens e as práticas clínicas com estas populações. Aqui usa-se a tecnologia dos videojogos para criar aplicações específicas para pessoas com dificuldades motoras e cognitivas. Neste caso, com uma cidade virtual. A RIA City tem tarefas como ir ao supermercado, ir à farmácia, ao multibanco, e todas essas tarefas têm uma ligação com este estudo participativo que nós fizemos. A tarefa de supermercado, em que o paciente tem de selecionar uma série de ingredientes de uma lista de compras, assemelha-se a uma tarefa de cancelamento, onde tem alvos, tem distratores, e estes estímulos vão aumentando à medida que a dificuldade vai aumentando. Com o mesmo propósito, mas com uma metodologia diferente, a simulação de canoagem também trabalha no restauro dos caminhos neurológicos dos doentes. We are checking for the brain signals that they are displayed on top of the black window. And there is going to start left and right arrows, and the participant should think about left and right movements. A investigação do Neuro Rehab Lab atraiu a atenção de várias instituições de saúde em Portugal e não só, até porque o trabalho tem tido resultados impressionantes com terapias pioneiras e já aplicadas no Sistema Regional de Saúde. Temos parcerias no continente, com clínicas lá, temos parcerias aqui, a mais importante com quem trabalhamos há mais anos é o CESARAM, onde nós fazemos as aplicações e fazemos os estudos com pacientes e validamos as tecnologias. Primeiramente, conseguimos dar resposta a uma necessidade do serviço de medicina física, acrescentar esta reabilitação, esta valência da reabilitação cognitiva às restantes valências. E conseguimos fornecer, por assim dizer, ao doente um tratamento inovador. Somos o segundo serviço de medicina física e reabilitação do país a fornecer este tipo de tratamento. Mas o contributo da Universidade Madeirense não se fica por aqui. O Centro de Química da Madeira é um posto avançado de investigação, com uma história sólida de resultados e aplicabilidade médica, em especial de moléculas chamadas dendrímeros. Porquê é que nós usamos os dendrímeros? Porquê é que nós usamos os dendrímeros para aplicações médicas face àquilo que já existe
na clínica. Usamos os dendrímos porque eles servem, entre outras coisas, por exemplo, para transportar fármacos que já estão no mercado, torná-los mais acessíveis ao organismo e, nomeadamente, transportá-los para os tecidos, as zonas que estão afetadas, por exemplo, pelo cancro. O nosso estudo baseou-se em testar a atividade anticancerígena dos nossos compostos. Testámos esta atividade em vários tipos de células de cancro, nomeadamente as células do cancro do ovário, as células do cancro da mama, do osso e de um tipo de cancro cerebral, o glioblastoma. As células são cultivadas em laboratório. A partir destes testes in vitro, nós conseguimos detectar que estes fármacos têm uma capacidade anticancerígena muito superior a um fármaco que é utilizado na clínica. Estes dendrímos poliésteres têm sido muito utilizados para terapia higiênica e terapia de entrega de fármacos, ou seja, podemos incorporar um ADN neste dendrimo que irá ser introduzido no organismo da pessoa e irá codificar uma proteína que será responsável por curar uma doença-alvo. Com vários anos de pesquisa neste campo, o trabalho do Centro de Química é reconhecido a nível internacional. O trabalho que temos desenvolvido aqui é um trabalho de investigação fundamental e aplicada. Todo o trabalho que desenvolvemos aqui passa também por uma fase que consiste nos testes in vitro, que são realizados maioritariamente no nosso centro de investigação. Todo o trabalho complementar é realizado em colaboração com grupos internacionais e temos, para além de uma colaboração muito forte com Espanha, temos na área do HIV, temos também uma cooperação muito grande na República Popular da China, nomeadamente com Xangai, onde desenvolvemos estudos in vivo e da parte de imagem dos compostos que são desenvolvidos por nós. Alguns laboratórios ao lado encontramos o Isoplexis, o Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira. Um dos projetos de investigação é voltado para o mar. Para ser mais específico, para debaixo de água. Há vários anos que as algas têm sido usadas como suplementos alimentares na indústria farmacêutica e na cosmética. A Madeira acabou por entrar também nesse mergulho. Nós aqui no Banco de Germoplasma Isoplexis colhemos algas à volta da nossa costa e fizemos uma análise nutricional. E dessa análise nutricional detectamos que havia aqui algumas algas com interesse e com aplicações na indústria, principalmente a indústria alimentar. Não é propriamente uma questão de apanhar as algas e levá-las para o prato, mas sim de extrair alguns componentes que lá existem, como o iodo. Isoplexis, numa primeira fase, o que fez foi uma prospecção das macroalgas que estavam disponíveis, identificou as melhores fontes de iodo e de outros compostos biofuncionais. A partir daí começou a desenvolver o processo de produção em aquacultura destas algas e desenvolveu um processo de extração por biorefinaria para obter extratos ricos em iodo e desenvolvimento da formulação do produto. Mas como em qualquer cultura, a colheita em excesso não pode danificar o meio aquático. Não podemos apanhar todas as algas de interesse, nós escolhemos algumas, fazemos aqui o cultivo para ter a quantidade suficiente para desenvolver os trabalhos que fazemos cá no laboratório. Estes extratos estão agora em fase de transição para a produção em larga escala pela UBQ. A UBQ é uma PME voltada para biotecnologias azuis, portanto para o mar, que está bastante relevante na economia atual. Nós, fruto de uma parceria com o Isoplexis da Universidade da Madeira, estamos a desenvolver vários produtos na base das macroalgas marinhas, designadamente as macroalgas dos mares da Madeira, e estamos a colocar diversos produtos no mercado, designadamente o extrato de iodo, e estamos também a colocar alga fresca e alga desidratada, sendo incorporada, por sua vez, em diferentes produtos da fileira alimentar. O aproveitamento do recurso natural presente em redor das ilhas também se faz de forma lúdica. Na ilha logo ao lado, o Porto Santo, a Ria Dive leva a questão ao fundo, do mar. A empresa especializou-se no mergulho amador
para residentes e turistas. Já não é obrigatório só um membro da família que vem mergulhar, os outros têm que ficar no hotel à espera, portanto isso já não acontece. E foi nesse âmbito que realmente nós conseguimos desenvolver-nos. De dar soluções para que toda a família possa desfrutar do momento aqui no Mar de Porto Santo em conjunto. Uns vão lá para baixo, outros ficam à superfície, outros podem ficar aqui no barco, mas todos estão em conjunto a fazer diferentes tipos de atividades. Com várias reservas naturais, os sítios de mergulho na Madeira e Porto Santo não ficam atrás de outros destinos europeus. A criação de recifes artificiais contribuiu muito para o desenvolvimento desta atividade na região. Primeiro que foi fundado em Portugal com esses objetivos de recife artificial, que foi madeirense, vai fazer daqui a poucos dias 19 anos que foi fundado. Posteriormente, já há 3 anos, foi fundada a Corveta General Pereira Dessa e isso é que posso dizer que em termos de mergulho veio a ser mais um chamariz a que as pessoas viessem mergulhar. Mas a sazonalidade dos turistas no Porto Santo acaba por condicionar as atividades económicas. Foi realmente através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira, e assim desde a tenridade da REDAF que eu fiz uso e cooperámos em conjunto para que hoje, portanto, de 12 anos depois, pudesse ter grande parte das soluções que nós aqui apresentamos para os clientes, porque tivemos o apoio deles, sobretudo do IDE, mas depois também com a banca. Com temperaturas amenas, grande visibilidade e um fantástico ecossistema, o Mar do Porto Santo é apenas uma das portas abertas ao bem-estar e ao lazer. A vela e os desportos de mar são uma aposta cada vez mais frequente, mas há tanto para fazer, em terra como na água. O Porto Santo tem um dos melhores campos de golfe do país, concebido por Severiano Ballesteros, um dos preferidos dos jogadores do norte da Europa. Mas os 9 km de praia de areia convidam também a um passeio a pé, de cavalo ou até nos tradicionais burros da ilha. E aqui, a tradição faz-se também com gosto pela gastronomia. E as famosas lambecas são de deixar água na boca a residentes e visitantes. Tudo o resto é de deixar saudades a quem tem de partir.
seja qual for o local onde vivemos, a nossa vida está intimamente ligada ao mar. O oceano ocupa 70% da superfície terrestre e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da vida na Terra. Além disso, o que sabemos hoje sobre o mar é ainda muito pouco. A verdade é que temos mapas da superfície do planeta Marte com melhor resolução do que temos do fundo do nosso oceano. O mar aberto até nem parece albergar muita vida ou grandes comunidades, mas no meio deste ambiente pouco fértil, encontramos as ilhas que se erguem das profundezas e que ostentam ecossistemas marinhos mais produtivos. Mas por que é que a vida marinha consegue prosperar nestes ambientes insulares e não em mar aberto? A teoria sugere que as ilhas interagem com os padrões de circulação oceânica, gerando sistemas de afloramento, ou seja, sistemas que movimentam as águas profundas até a superfície. O fenómeno traz nutrientes das profundezas para a superfície, que, quando bem iluminada pela radiação solar, proporciona as condições ideais para uma explosão de vida em seu redor. As ilhas são, por isso, consideradas oásis no meio do deserto que é o Oceano Profundo. Localizado no Oceano Atlântico Norte, a cerca de 900 km de Portugal continental e a 600 km de Marrocos, está o arquipélago da Madeira. Com 450 mil km², a Zona Económica Exclusiva da Madeira contribui, juntamente com as restantes ilhas, para que Portugal tenha mais mar do que terra como parte do seu território. Apesar da importância geoestratégica da Madeira, a última campanha oceanográfica coordenada por uma entidade portuguesa ao largo desta ilha data de 1982. Nestas campanhas foram efetuadas ações de pesca experimental e exploratória sobre o peixe espada preto e espécies de demersais, que é o peixe fino. Nestas campanhas realizaram-se também estações oceanográficas, portanto, colheita de variáveis físico-químicas e biológicas em estações que se distribuíam à roda da Ilha da Madeira, numa faixa entre a costa e os 30 milhas náuticas, e também em todas as estações onde foram realizadas pescarias do peixe-espada preto. Para conhecer melhor os fenómenos e ecossistemas costeiros da ilha, o Observatório Oceânico da Madeira coordenou há pouco tempo uma expedição oceanográfica nestas águas. Esta unidade de investigação é um consórcio de instituições regionais e algumas nacionais que reúne uma vasta equipa multidisciplinar de cientistas que desenvolvem investigação na área das ciências do mar. Sendo a Madeira uma ilha no meio do Oceano Atlântico, existe uma forte interação desta ilha com as correntes incidentes e esta interação promove uma maior disponibilidade de nutrientes, de comida. Daí proporcionar um aumento da produtividade biológica. E é precisamente este fenómeno, o aumento da produtividade biológica e a criação deste oásis no Oceano Atlântico, que nós queremos estudar com estas campanhas oceanográficas do Observatório Oceânico da Madeira. Durante cerca de um mês, 2 navios oceanográficos, a lancha Auriga da Marinha Portuguesa e o catamarã espanhol Socib, percorreram perto de 1000 milhas ao longo da costa da Ilha da Madeira para levar a cabo os trabalhos de investigação. A missão é complicada, a logística também. Os preparativos começaram meses antes da expedição. Foi constituída a equipa científica, foram selecionados os locais de amostragem, escolhidas as metodologias
e preparados os equipamentos. O dia nas missões oceanográficas começa com a discussão do plano de trabalho com o oficial de serviço. Embora a decisão das atividades científicas a desenvolver seja da equipa científica, a palavra final é sempre do comandante do navio. Sim, podemos ir a ideia aqui é que quando nós lançamos o instrumento, que fica assente em areia e não em rocha, que depois é mais difícil de remover. É ele que decide se as condições meteorológicas, humanas e técnicas são as adequadas para levar a cabo o plano de trabalho. A segurança de todos está em primeiro lugar. A equipa de cientistas usa um leque grande de equipamentos que facilitam a recolha de informação. Para medir as correntes marinhas, são usados equipamentos acústicos, chamados ADCPs, ou seja, um perfilador acústico de correntes por efeito Doppler. É com este equipamento que se obtêm medidas das correntes ao longo da coluna de água. O aparelho funciona partindo do princípio que existem partículas em suspensão, como sedimentos ou organismos microscópicos, que se deslocam em sintonia com as correntes oceânicas. O ADCP envia um sinal acústico que é disperso pelas partículas em suspensão. Parte deste sinal é enviado de volta ao aparelho, mas agora com uma frequência diferente. Estas diferenças permitem calcular a intensidade e a direção das correntes. Neste navio estamos a usar dois tipos de ADCPs, ou seja, correntones acústicos. Um em que é fundeado e se observa num ponto ao longo da coluna d'água a corrente, como por exemplo neste que temos aqui, em que dá-nos a velocidade e direção da corrente ao longo da coluna d'água. O outro ADCP acústico que temos aqui no navio é um ADCP de casco, em que este retira todas as informações das correntes onde o navio está a andar, está em trânsito. E os resultados são estes, em que, por exemplo, aqui, nesta zona, em que tínhamos correntes à superfície de 0,4 e embaixo correntes mais suaves, de 0,3, 0,2. Nesta campanha, os ADCPs fundeados na Baía do Funchal, no Garajal e na Ponta de São Lourenço fizeram registros a cada minuto durante várias semanas. Permitiram obter dados de correntes durante vários ciclos da maré. Na costa da ilha e nas zonas pouco profundas, a maré controla a direção e velocidade das correntes. Então, agora vamos preparar o sensor para mandar para a água. Este é um sensor de microturbulência. Ele está ligado ao computador, vamos desligá-lo. Para medir a turbulência da água, ou seja, a energia que resulta das zonas de mistura de massas de águas, foi usado um instrumento de elevada sensibilidade, um microperfilador,
que registra variações dos parâmetros físicos com uma frequência de 250 medidas por segundo, ou seja, 250 Hz. No computador, a cientista visualiza os dados obtidos com este equipamento. Aqui a gente tem os dados do VMP, que é um perfilador de microestrutura, e ele mede turbulência na água. Então aqui a gente tem os perfis do que ele mede, e isso daqui é o perfil vertical com a profundidade, e a gente pode ver um pouco de turbulência na coluna da água até os 150 metros. E aqui também a temperatura variando na mesma microescala do que a turbulência. A recolha de dados oceanográficos recorreu também à utilização de CTDs. São instrumentos com sensores que registram a condutividade, a temperatura e a pressão ao longo da coluna de água. As medidas de condutividade e pressão podem depois ser convertidas em valores de salinidade e profundidade. Na realidade, da mesma forma, muitos outros parâmetros oceanográficos são medidos de forma indireta. Então, nestes gráficos podemos ver a representação da coluna d'água na vertical do instrumento que é o CTD, que mede a condutividade, a profundidade e a temperatura da coluna d'água. Um dos CTDs que estava equipado com garrafas permitiu recolher amostras de água a diferentes profundidades. Mais ou menos. Mas é aqui. Enquanto o CTD fez as medições na vertical com o navio parado, um outro instrumento similar, o Underway CTD, ou UCTD, fez o registro dos mesmos parâmetros ao longo da coluna de água, mas com o navio em movimento. Este equipamento tem basicamente duas maneiras ou dois modos principais de operar. Um que é o free fall, em que eu pego neste tail, que depois anexa aqui o sensor propriamente dito, e neste tail enrolo, ponho aqui neste enrolador e programo qual é que é a profundidade em que quero que o cast vá, qual é a profundidade em que quero que faça a medida. E a outra maneira é o two-way mode, que basicamente é uma espécie de yo-yo, em que basicamente eu tenho preso nesta ponta do fio e faço o lançamento e deixo-o pairar a uma certa distância do navio, aí começo a fazer os lançamentos sucessivos para me ir fazendo a recolha de dados. São os dois principais modos de funcionamento. O que nós temos aqui são os resultados do levantamento que estivemos a fazer com o CTD. Aqui temos um exemplo de um transet em que fizemos as três profundidades que estávamos a estudar. Foi até à profundidade dos 20 metros, numa batimetria dos 50, uma profundidade de 100 metros na batimetria dos 200 e uma profundidade de 300 metros na batimetria dos 1000 metros. Temos já um ligeiro processamento que foi feito de um dos casts, como se pode ver aqui. Isto foi feito aqui um lançamento que foi mais profundo, fomos até aos 500 metros e depois fizemos uma série de levantamentos à volta dos 250 metros. Para além da medição de parâmetros físico-químicos da água, os cientistas recolheram amostras de sedimento, microplásticos e de organismos microscópicos, como o plâncton.
que acontece é que nós fazemos a recolha com redes de plâncton, fazemos recolhas de micro-organismos de vários tamanhos, fazemos recolhas de zooplâncton, que são animais microscópicos, e recolhas de fitoplâncton, que são microalgas. Estes organismos são muito importantes porque, nomeadamente, acerca do fitoplâncton, são considerados os produtores primários da cadeia trófica. Na amostragem de zooplâncton estamos a utilizar a rede Bongo. Esta rede é composta por duas redes cónicas com duas malhas diferentes, uma de 335 micra, outra de 500, que permite capturar o zooplâncton. Como é que esta rede opera? Nós lançamos a rede à água, ela vai até à profundidade desejada, fica lá à volta de 30 segundos para estabilizar e volta a subir. A diferença é que podem ser feitos arrastos horizontais, verticais ou oblíquos. Neste caso, a menores profundidades estamos a fazer arrastos verticais, porque é na parte de trás no navio, e nas maiores profundidades fazemos oblíquos. Por isso, à subida há que medir o ângulo, que juntamente com o comprimento de cabo largado permite-nos saber a profundidade a que andou a nossa rede. Quando ela sobe, depois retiramos os copos das redes, que contêm a amostra retida, e levamos para o laboratório, para proceder à conservação. A conservação da amostra pode ser feita de duas maneiras, ou em formol, para posterior identificação, ou então em álcool, para a análise genética. Isto é importante para nos ajudar a caracterizar a comunidade de zooplâncton aqui em redor da Ilha da Madeira. As amostras recolhidas são acondicionadas no laboratório. Depois serão transportadas para os centros de investigação para serem analisadas ao pormenor. A análise do fitoplâncton é feita no microscópio invertido, com o auxílio de várias técnicas de microscopia, campo claro, campo escuro, fluorescência ou contraste de fase. A análise do zooplâncton é feita através da lupa, é feita uma quantificação, é feita a biodiversidade, a identificação. Pelas suas capacidades e características, o navio Auriga tem viabilizado diversas atividades de serviço público, incluindo o apoio ao desenvolvimento científico. Aqui na nossa Comissão da Madeira, das várias tarefas que já fizemos, obviamente o mais importante é a cooperação na campanha do Observatório Oceânico da Madeira. Tem diversas tarefas oceanográficas, recolha de dados biológicos e oceanográficos, e é sempre de interesse para a Marinha participar nestas cooperações, criando sinergias entre empresas civis, instituições civis, de modo a estudar o nosso mar. O nosso mar tem uma grande riqueza, é muito importante para o nosso país, como é óbvio, e portanto a Marinha dedica-se muito a este tipo de atividades. Todos os dias, desde o nascer ao pôr do sol, com olhar fixo no horizonte e de binóculos em punho, um investigador dedica-se exclusivamente a observar fauna marinha de grande porte. Estamos aqui no navio Sucib para fazer observações de grandes vertebrados marinhos aqui na Ilha da Madeira. Estou a trabalhar para o Observatório Oceanográfico de Madeira, dos Oceanos da Madeira. Estamos a procurar baleias, golfinhos, tartarugas, tubarões e também peixes grandes como atuns ou marlinhos. Todo dia estou a procurar tudo isso olhando para o mar 12 horas por dia e é por causa de que aqui na Ilha da Madeira há muita biodiversidade deles. Então estamos a fazer uma investigação com quais são as diferentes espécies que há e onde é que estão elas. 142 horas de esforço de observação resultaram no avistamento de 26 animais de 6 espécies diferentes. Golfinhos e tartarugas foram os vertebrados registados em maior número. O trabalho árduo no mar torna os dias longos. E quando se fazem expedições que exigem 24 horas de trabalho contínuo,
há necessidade de ter equipas preparadas e condições adequadas a bordo. O esforço diário exige momentos de pausa e as refeições são as alturas do dia em que a tripulação e cientistas aproveitam para conviver e descontrair um pouco. Uma boa cama e uma boa refeição são elementos muito importantes que ajudam a propiciar boas condições de trabalho no mar. Hacerme un filete, por favor. Opa, opa. Wow, tú. Yes. Ven aquí para allá. A ver. Ya está bien, ya está bien. No, un poco más, señorita, por favor. A jornada de trabalho hoje começou muito cedo no SOCIB. Foi dia de pesca com armadilhas designadas como covos. Parte da Estação de Biologia Marinha do Funchal a bordo destas campanhas do Observatório Oceânico da Madeira é prospectar a biodiversidade aqui na Baía do Funchal até aos 1000 metros de profundidade. Os covos ficam a pescar durante toda a noite. No dia seguinte, recolhe-se as amostras. As espécies recolhidas são catalogadas. Tentamos apanhar as profundidades entre os 100 e os 1000 metros, também porque a fauna varia muito. Aos 100 metros, que foi a captura que fizemos hoje, apanhamos muito o camarão, algumas espécies de peixes comuns do litoral, como sejam os pargos, também alguns requemes e também um ou outro congro. E aos 1000 metros aparecendo-nos o caranguejo da fundeira. E porque o processo se repete todos os dias, é preciso voltar a iscar os covos com cavala salgada, para atrair todo o tipo de fauna marinha em redor. As amostras viajam até à Estação de Biologia Marinha do Funchal, onde serão analisadas. Algumas delas vão integrar as coleções de referência do Museu de História Natural do Funchal. Ainda há pouca informação base sobre as espécies e habitats submersos na Ponta do Pargo, no extremo oeste da ilha. Por isso, os cientistas mergulharam nestas águas e fizeram a caracterização das comunidades de organismos existentes. Um mergulhador identifica visualmente, contabiliza e fotografa os organismos que observa. Após um mês no mar, os cientistas do Observatório Oceânico da Madeira recolheram uma enorme quantidade de dados que levarão 2 a 3 anos a analisar em detalhe. A termos preliminares, podemos concluir que existem diferenças significativas entre as correntes que afetam, por exemplo, a margem norte da Ilha da Madeira e a margem sul. Por exemplo, as correntes que afetam a costa na zona da Calheta, na zona do Ponta do Pargo, são muito diferentes das correntes que afetam, por exemplo, a Ponta de São Lourenço, e com isso também diferentes organismos respondem a estes fenómenos físicos, e os organismos, por exemplo, que habitam os 5 metros de profundidade, a constituição do ecossistema aos 5 metros de profundidade é muito diferente da constituição do ecossistema aos 10 metros de profundidade. Embora este contributo para o conhecimento dos mares da região tenha sido pioneiro e valiosa informação tenha sido recolhida, muito fica ainda por explorar neste oásis do Atlântico.
Em breve terá de ser feita uma nova viagem ao mar para recolher mais informação. A informação científica rigorosa dá-nos a capacidade de conhecer os recursos marinhos presentes nestas ilhas, nestes oásis do Atlântico, mas, sobretudo, para os podermos gerir de forma sustentável.